Prazer, eu sou Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre o icônico Planeta dos Macacos. Man is a nuisance. Smile. The sooner he is exterminated. Uma nave americana com uma tripulação de 4 astronautas acaba caindo em um planeta hostil. 3 sobrevivem e precisam descobrir onde estão e como vão lidar com as adversidades locais. No entanto, eles logo descobrem que o local é dominado por macacos e os seres humanos são espécies de escravos. O clássico Planeta dos Macacos, lançado em 1968 com direção de Franklin J. Schaffner, é um grande marco do cinema americano, uma das ficções científicas mais celebradas da história do cinema, sendo muito influente nos mais diferentes aspectos desse mundo da sétima arte. E logo de começo nessa crítica eu quero falar um pouquinho sobre a construção desse mundo, dos conceitos que o cercam e como tudo isso acaba possibilitando uma série de discussões extremamente interessantes e pertinentes. Afinal, o que a gente tem aqui é uma grande subversão. Nossos protagonistas chegam em um mundo hostil e aqui descobrem que tudo é meio que do avesso. Os macacos, que na nossa realidade são animais selvagens que estão ou na floresta ou em zoológicos, dominam os seres humanos. Eles, por exemplo, ainda não se comunicam através da fala, além de ainda serem caçadores-coletores, ainda nômades, que vagam por aí não tendo descoberto fogo, a agricultura, entre outras evoluções tecnológicas que nos fizeram chegar aonde estamos. E é justamente através dessa subversão em específico que o filme vai estruturar toda a sua narrativa, com esses nossos protagonistas sendo capturados e participando de uma série de ritos e uma série de acontecimentos que fazem parte daquela nova cultura a qual eles estão conhecendo. E cultura essa que é muito espelhada na nossa própria história, em especial em um momento bem específico ali, a escravidão. Momento esse, como eu disse, muito específico, mas muito extenso da nossa trajetória enquanto sociedade. E muito doloroso, causando uma série de marcas e consequências que são visíveis até hoje. A gente vai ver aqui a religião e a fé sendo utilizada para embasar preconceitos, embasar discriminações e essa escravidão que eu mencionei. A gente vai ver a própria ciência fazendo isso. E uma clara alusão do filme ao darwinismo social. A gente pode até falar sobre a própria história da sociedade americana, com o destino manifesto, usado por eles para expandir seus territórios a oeste e massacrarem os povos indígenas, os povos originários. E de forma bem evidente até, o filme vai falar da intersecção entre a ciência e a fé e como isso corrobora para a construção de uma sociedade de pensamento extremamente limitado e nada crítico. E aí eu tenho certeza que vai ter gente aqui nos comentários falando que eu tô floreando, que eu tô inventando demais, que eu tô criando toda uma problematização em cima de um filme que é só uma ficção científica divertida sobre astronautas que chegam em um novo planeta. E cara, meu amigo, se você não consegue perceber todo esse subtexto que ronda o filme do começo ao fim, lamento dizer, mas a sua visão é, no mínimo, muito limitada. Porque a direção não tenta esconder isso em momento nenhum. Em alguns momentos, inclusive, se utiliza de palavras, termos extremamente marcados dessas discussões sociais, insere na narrativa e bota na boca dos personagens e faz eles falarem sobre isso. E no que diz respeito a essas discussões, acredito que Planeta dos Macacos seja um tiro certeiro. Ele é muito bom em estabelecer esse debate. No entanto, por outro lado, existem algumas coisas que já não funcionam tão bem e, diga-se de passagem, são bem problemáticas. Em especial a forma com que o filme retrata as personagens humanas femininas. Desde a astronauta que acompanha a tripulação na nave e acaba morrendo no processo, até o interesse romântico do nosso protagonista. Todas elas são vistas de uma forma um tanto quanto objetificada.
A astronauta que morre na nave, em determinado momento, é dito sobre ela que ela só está indo para reproduzir, para perpetuar a espécie, e era essa a importância dela na tripulação. E com a personagem humana que o personagem protagonista, o Taylor, vai encontrar e vai se apaixonar, é indiscutível o quanto o filme a objetifica, seja na forma de filmá-la, as vestes que ela usa e o seu papel dentro da trama. Ela é basicamente um chaveirinho que vai acompanhando o nosso personagem e tenta trazer ali um teor um tanto quanto sexual, que acaba nunca colando. Por outro lado, a personagem feminina do lado dos macacos, a Zira, já se distancia bastante disso, é uma personagem inteligente, é uma psicóloga dentro daquela sociedade e uma peça muito fundamental para mover a trama, principalmente na forma com que ela compreende a chegada daquele humano que consegue falar, que consegue escrever e que consegue raciocinar num nível mais próximo dos macacos daquele mundo. E agora eu preciso falar de alguns aspectos técnicos. E obviamente o que mais chama a atenção dentro do filme, e que é muito importante para a construção e para tornar esse mundo crível para o público, a maquiagem. Um trabalho sublime, incrível, e que com certeza marcou a indústria. Inclusive, outras produções que vieram no futuro beberam muito de Planeta dos Macacos e devem muito a esse filme. Inclusive, John Chambers, o profissional responsável por esse trabalho, recebeu um Oscar honorário. Afinal, na época do lançamento do filme, a academia ainda não tinha a categoria de cabelo e maquiagem. Mas Luca, por que esse trabalho é tão marcante, é tão significativo? Principalmente pela questão das próteses e como elas são integradas a uma maquiagem que tenta camuflar a pele humana, digamos assim, e além disso, como ele se aproveita de determinados aspectos já existentes na gente para complementar aquilo ali. Em especial, como ele vai fazendo alguns pequenos enxertos de pelo nas mãos, por exemplo, e aí o trabalho dos atores de posicionar essas mãos como primatas é muito interessante. E para além disso, a valorização dos olhos. Ele deixar ali os olhos dos atores, que comunicam muito e trazem, obviamente, um brilho diferente. Se fosse um animatronic, longe da gente sentir a simpatia ou até mesmo a antipatia que a gente sente por alguns personagens aqui. Além disso, outro aspecto que precisa ser valorizado nesse trabalho de maquiagem diz respeito à quantidade e à variedade. Ele não simplesmente replica o mesmo macaco em todo mundo, ele vai se adequando ao tamanho, à espécie que ele quer retratar, aos figurinos, entre outros elementos que vão surgir ali para ele fazer uma outra adaptação. Além disso, ainda tem o fator quantidade. São vários macacos, alguns deles aparecem em volume e no mesmo take. Naquela época não seria possível falsear isso com efeitos digitais, então tá todo mundo ali caracterizado. E existe também uma coisa de máscara, prótese, quem vai ficar no fundo ganha um pouco menos de refino. É um trabalho de logística muito grande também e que merece o destaque. Mas aí vamos sair também da maquiagem e falar um pouquinho da direção de arte, um trabalho muito interessante na construção desse mundo, coisa que eu destaquei no primeiro bloco desse vídeo. Existem uns paralelos entre a nossa sociedade e aquela, mas para além disso eu gosto de como ele brinca com as formas, não tanto com as cores, nesse sentido é um filme bem reservado. Ele vai se utilizar da paleta ali do deserto, no máximo trazer um pouquinho do verde da floresta. Vai trazer uns paralelos interessantes com os nossos tribunais, com as nossas igrejas, com os nossos zoológicos, inclusive botando no mesmo lugar a igreja e o tribunal, o que é muito significativo e diz muito sobre aquela sociedade. Nos figurinos também existe uma construção interessante nesse sentido de gerar uma identidade, gerar uma marca e principalmente estabelecer certa hierarquia social naquele mundo dos macacos e como eles vão se organizar. Quem é ministro, quem é cientista, quem é psicólogo, quem é de certa forma um plebeu ali. Tudo isso está muito bem colocado nos figurinos. E sobre a fotografia, eu preciso comentar como eu sinto um certo aspecto, uma carinha
de faroeste em vários dos momentos ali. E eu não digo isso única e exclusivamente por a gente ter um protagonista chegando em uma nova localidade e se habituando como um estranho naquele mundo. Algo muito recorrente nos faroestes, onde eles chegam numa nova cidade, encontram um saloon, fazem uma desavença, são capturados. Eu não estou me referindo única e exclusivamente a isso, mas para algo além, como por exemplo, como ele filma e retrata as paisagens desérticas. Os planos um tanto quanto longos das cavalgadas pela praia, das cavalgadas pelas planícies e planaltos vistos ali. Essa questão de você trazer o grão e trazer a aridez para dentro do contexto do filme. O momento ali onde os 3 astronautas vagam em busca de um lugar para se alimentar, beber uma água, é muito interessante nesse sentido. Eu gosto de como a fotografia mostra os desafios, mostra os obstáculos que eles vão encontrando. E nesse sentido o filme consegue se destacar dos demais. Ele faz uma boa integração dos cenários reais das paisagens com os cenários feitos em estúdio, consegue valorizar as suas interpretações, consegue valorizar esse trabalho de maquiagem que eu mencionei. É uma fotografia muito interessante. E assim eu começo a concluir esse vídeo aqui, de certa forma relembrando a importância dele para a ficção científica, para o cinema como um todo, em termos de estrutura, nessa questão da maquiagem, da construção de um mundo. É um filme muito interessante, sendo produzido ali nos anos 60. Inclusive isso tem um peso muito grande na própria trama, na própria história. A gente está num período histórico do mundo naquele momento da corrida espacial, Guerra Fria, União Soviética contra Estados Unidos. Quem vai chegar ao espaço primeiro? Quem vai chegar na Lua primeiro? E esse filme também comunica muito nesse sentido. É um retrato um tanto quanto preciso daquela época, daquele recorte temporal. Até se a gente for falar dessas discussões sociais que estão permeando ali sobre escravidão, sobre abuso, darwinismo social, nos anos 60 isso estava muito em pauta nos Estados Unidos. Os movimentos sociais por direitos civis, por exemplo, ganhavam muita força. Malcolm X, Martin Luther King. Cara, esse filme é muito interessante também sendo analisado por esse prisma, também sendo observado como essa peça no tempo e espaço, significando muita coisa e representando muita coisa de 1968 e as datas ali, os anos periféricos a ele. Mas e aí, tá na sua vez de me contar aqui nos comentários o que você acha de Planeta dos Macacos, o clássico filme. Manda aqui nos comentários, vamos discutir, vamos debater. Se você não gosta, se você gosta, não importa. Manda aqui. Aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal ativando o sininho para receber as notificações e compartilha com seus amigos fãs de Planeta dos Macacos. Tem muita gente que chegou nessa franquia por conta da trilogia nova dirigida por Matt Reeves, que eu pretendo trazer aqui no canal para abordar também muito em breve. Tem filme novo chegando agora em 2024. Vamos falar bastante ainda de Planeta dos Macacos. Um forte abraço, valeu, falou e fui!